É 107, 1h24, 11 de maio. Vamos imaginar a sala branca e se conecta com aquele seu símbolo. Você lembra dele? Lembro sim. Se conecta com o seu símbolo, imagina o símbolo no chão dessa sala branca. Primeiro você faz o exercício da bolha em cima Hum, desse símbolo. E a primeira coisa que a gente vai fazer, intencionar, é encontrar um ajustador seu, um mentor, algum guia, alguém para passar alguma informação para você. tá. Já tem alguém aqui. Você reconhece? Sim. Pergunte para ele se ele tem algum recado, alguma coisa para passar para você ou algo que esteja planejado para hoje. Tá, tem algo, mas acho que não é ele que vai falar. Veja com ele se você tem que deixar sua energia mais densa ou mais sutil. Denso. Tá. Então, a gente vai usar o mantra Vishnu Vajil. Você fica repetindo. Conforme você vai fazendo essa repetição, você vai mentalizando uma cor verde escuro, tipo um verde musgo. Assim que você estiver observando alguma coisa diferente, você pode relatar. Tá. Tem uma presença, mas ainda não tá claro. Certo. Você, para comunicar com ele, não vai precisar ver ele completamente. Você só vai precisar descer mais a sua vibração, mais um pouco. Tá. Eu tô conseguindo identificar que é muito alto. Uhum. Você conseguiu ver alguma cor? Hum, tentando. Bom, eu não sei porquê, mas eu vi como se fosse um alaranjado do cor de pôr do sol, sabe? Sei. Tá. Mas não é como se fosse todo dessa cor. É como se fosse partes. Eu não tô vendo uma cauda bem longa e pesada. Os pés são bem grandes também. Quando eu tento olhar pra figura, é como se ainda tivesse um borrão a partir do tronco Sei. pra cima. Eu não sei, eu vejo como se fosse rachaduras no que devia ser a pele. Sei. E é como se ele tivesse não vivendo aqui na superfície, mas como se fosse mais embaixo. Pergunta pro seu ajustador se é o suficiente para você conseguir trazer a mensagem. Ele diz que é o suficiente. Beleza. Então, você pergunta pro ajustador sobre o que a consciência gostaria de estar passando pra gente hoje. É sobre terra, alguma coisa sobre terra. Eu sinto como se fosse um ser que ele tá aqui na Terra, mas não necessariamente nessa dimensão, né? Uhum. De é, tá difícil de estabilizar. Você pode perguntar pro seu ajustador o que a gente pode fazer para tentar deixar a coisa mais estável. Tá. Aí ele disse pra continuar o mantra. Tá, beleza. Então, manda ver. Vishnu Vagil. E lembra da cor verde musgo, aquele verde escuro. Bom, tá me vendo que é como se fosse ele conversando comigo, mas ele tá dizendo que eu andei olhando recentemente
fazendo umas pesquisas sobre algumas consciências que vivem mais um pouco embaixo, não como se fosse o centro da Terra, mas como se fosse um pouco abaixo da gente, no sentido Sei. de profundidade, e que nessa pesquisa que eu fiz, me apareceu que era só uma comunidade em específico, como se fosse só uma raça, mas ele tá me dizendo que não, que ele também trabalha por lá com essas outras raças que eu andei pesquisando e que eles estão trabalhando em conjunto por lá também e que eu tô tentando me recordar do nome dos seres que eu andei pesquisando, só que não tá me vindo na cabeça agora, mas ele disse que não é necessário falar o nome, que é importante só Certo. eu fazer essa conexão pra saber e poder te explicar. Beleza. E eles não ficam nas camadas mais profundas, é meio que intermediário, né? Isso. É um pouquinho fundo só Tá. É. do que ele tá aparentando. Porque me parece que ele tá falando que não só ele, mas essas outras, esse conjunto de seres que estão trabalhando lá, ele faz parte de um grupo que é responsável por algo relacionado com a temperatura da Terra, as questões climáticas. Aí ele diz que não é só a respeito de calor, a respeito de quente, é também frio e as temperaturas em geral, as sensações climáticas mesmo. Eu tô tentando entender se ele quer passar alguma mensagem específica, Uhum. se ele quer só apresentar o trabalho dele, ainda não tá muito claro. Entendi. É. Porque, sinceramente, eu nunca vi nada parecido. Não só a aparência, mas a energia é muito estranho. Não estranho ruim, mas é denso mesmo. É difícil de manter uma conexão, assim, uma conversa. Uhum. De repente ficou bem claro. Não tão claro, mas tá mais fácil de entender a aparência dele, como se ele fosse meu Deus, calma. É como se fosse um lagarto laranja, só que a pele dele é como se fosse lisa, bem lisa, bem lisa. Laranja, alaranjada de pôr do sol, que algumas partes têm rachaduras. E nessas rachaduras fica um laranja bem mais forte, como se fosse fogo. Entendi. Por isso que tem cauda, porque parece que é um lagarto. Mas não é como se ele fosse ruim. É como se fosse diferente só. Entendi. E tem muitos deles aqui? Ele disse que só alguns, é um grupo pequeno. É, né? É bem pequeno. Porque poucos quiseram vir. Foi um grupo de voluntários que trabalham com outros voluntários de outra raça. Que é um Entendi. trabalho que não é muito fácil às vezes porque eles entram em conflito. Não é como se eles fossem super amigos. Como se eles só trabalhassem juntos porque precisam.
e não porque gostam. Dá pra dizer que eles não tiveram muita relação, ou quase, ou talvez nenhuma, com o nosso processo histórico, né? De ativamente, tipo no Egito, coisas assim. Não, parece que não. Parece que não é como se eles tivessem trabalhado ou trabalhou alguma vez na superfície. É uma coisa mais do. Mais Intraterreno. isso, intraterreno. É mais como se fosse no interior mesmo, não aqui na superfície. Mas que é uma coisa, é um trabalho já. Ele tá me dizendo que não é um trabalho de agora, não é como se eles tivessem chegado há pouco tempo lá, é como se já tivesse milênios e muito, muito, muito tempo antes mesmo de humanos ou que a gente acha que são humanos pisarem na Terra, que é um trabalho que já era uma preparação que já estava sendo feito, mas que eles ainda estão trabalhando lá porque aparentemente ainda é necessário. É como se eles tivessem feito um trabalho e a gente tivesse estragado, então eles estão retornando para consertar o que a gente fez. Nossa, é bizarro porque quando vem as informações, vem tudo assim, De uma vez. de uma vez. E aí quando ele diz que a gente, enquanto sociedade, deu uma atrapalhada no projeto, na visão dele, ele entende que isso era uma coisa prevista ou, ou não? Era uma possibilidade? Era uma possibilidade, só que passou um pouco acima do limite. É como se a gente tivesse ultrapassado um pouco do que eles imaginavam. É como se a gente tivesse não arruinado, mas quebrado uma parte do que já estava feito. E eles imaginavam que ia ser talvez um pouco afetado o trabalho, mas não tão grande quanto foi, quanto está sendo. Ele disse que é um trabalho contínuo, que com o passar do tempo parece que ao invés de ir ficando mais sutil, a gente vai densificando mais as coisas. É como se ao invés da gente quisesse melhorar, a gente piora. E ele tá falando isso de um jeito não só como se fosse a gente estragando as coisas que o planeta dá pra gente, mas como se fosse de uma forma consciência mesmo, como se a gente estivesse estragando o que a gente tem de bom. Como se a gente estivesse estragando não a nossa essência, mas uma parte dela e contaminando com coisas ruins e densificando mesmo. As pessoas costumam dizer que a gente está sempre melhorando, vamos dizer assim, né? Que a gente é uma sociedade melhor do que era ontem, tudo. Como é que ele enxerga isso? Sim, em alguns aspectos ele diz que sim, a gente melhorou em algumas coisas, que isso é bom de certa forma, mas que em outras parece que a gente vai se afundando cada vez mais. E isso ele tá falando como se fosse uma questão de evolução. A gente evoluiu muito na questão de matéria, a gente tem tanta tantas coisas físicas e como carros, aviões, e a gente evoluiu tanto na parte da matéria, mas é como se como espírito a gente não tivesse atingido o que é necessário. E ele fala que não é generalizando, não é como se fosse todo mundo. Claro que muitas pessoas estão acordando, é como se algumas pessoas já estão sabendo o que está acontecendo e por isso já estão seguindo o caminho que tem que ser seguido. Mas outras parecem que veem as coisas e é como se elas fechassem os olhos. É como se elas quisessem seguir do jeito que estão, como se conformassem com o que é ruim e como se elas não merecessem o que é bom. Ele disse que é difícil de falar do que a gente está vivendo hoje como
com essa vivência humana, porque a gente esquece o que a gente já foi um dia, como se a gente esquecesse da nossa essência e das coisas que a gente é capaz de fazer, as coisas boas que a gente é capaz de fazer e sentir. É como se a gente ignorasse tudo que a gente tem de bom. É como se um apagão fosse preenchido na nossa cabeça, na nossa mente, como se a gente realmente fechasse os olhos mesmo e deixasse de ver a esperança. E mais uma vez ele tá afirmando que não é de modo geral que ele fala isso, ele tá falando que não é como se todo mundo fosse dessa forma, mas é que a gente precisa lembrar que assim como tem as coisas boas, também tem as coisas ruins, e é como se o bem precisa do mal, então a gente tem que encontrar o equilíbrio disso. Não é como se a gente pudesse eliminar o mal, não é como se a gente pudesse fechar os olhos e esquecer que as coisas ruins também existem, a energia densa também existe. Muito e bem. Que não é necessário eliminar ela, nunca foi necessário eliminar ela, a gente acha que é necessário, mas não é, porque uma complementa a outra, é como se fosse um complemento perfeito, e a gente ainda talvez não tenha tanta consciência disso. Uhum. É como se fosse uma coisa cultural, é como se fosse, a gente já cresceu com essa ideia que o ruim, o denso é ruim, mas o denso nem sempre é ruim. O denso também tem muita coisa para ensinar pra gente. É como se fosse só trazer coisas ruins e machucar a gente. A gente aprende com o denso, a gente aprende com essa parte que não é tão leve, não é tão sutil assim. Ele assiste isso meio que sem interferir, né? Existe algum processo que ele faça hoje no intraterreno, no mundo do intraterreno, que ajude a gente no despertar da consciência, ou a função dele não tem nada a ver com isso? Respondendo a primeira pergunta, ele disse que não, ele não pode interferir de forma alguma, que isso está fora do alcance dele, que a gente tem o livre-arbítrio e a gente precisa escolher as coisas, então ele não pode entrar nessa questão. Ele disse que sim, que ele trabalha assim no intraterreno, também com a questão evolutiva, além das climáticas, além do trabalho bruto que ele faz por lá. Ele também trabalha na parte evolutiva, e é justamente dessa questão que eu falei, da parte densa. Ele diz que ele trabalha realmente com o denso, com o que ninguém quer trabalhar. Ele diz que é um trabalho difícil. É muito difícil, porque é como se a gente visse eles, o denso, como ruim, mas nem sempre é ruim. Por isso que ele diz que é um trabalho árduo, porque muitas vezes a parte densa não é todo mundo que quer trabalhar com ela. Certo. Ele tá falando de que ele trabalha com partes de manipulação de energia densa. É como se ele fizesse a transmutação dessa energia. Isso que eu ia perguntar agora. Então ele acaba trabalhando, é como se a transmutação energética do planeta fosse uma cadeia, né? Ela passa por ele, mas não termina nele, né? Sim. Ele disse que ele e as raças que trabalham por lá não são unicamente responsáveis por isso. É um trabalho muito grande e muito denso. E, portanto, ele não poderia ficar, ou aquelas raças que trabalham com ele não poderiam ficar somente cuidando dessa parte. Então, é um trabalho muito grande, que outras consciências também ajudam nisso. Mas que ele, não só ele, mas o grupo dele, ele foi designado para trabalhar aqui na Terra. E não só de longe, não é como se ele estivesse trabalhando de uma nave ou de algo do tipo. Ele precisa estar aqui. Ele precisa estar manipulando essa energia, assim como o grupo dele, assim como também as outras consciências que trabalham lá. Entendi. De fato, por uma questão energética, né? Que precisa estar aqui por causa disso. Sim, ele disse que, na verdade, a gente tem pouco mapeamento de raças que trabalham com a transmutação de energia, que na verdade é muito maior do que a gente imagina ou pode pensar que seria. A gente
A gente não tem nomes, a gente não tem ideia do que poderia ser. A gente acha que quem trabalha com energia é só os mocinhos. Ele disse exatamente isso. É, Que a né? gente acha que é só os mocinhos que trabalham com energia. Mas que não. Que os seres densos também têm que trabalhar. Eles também têm que fazer a parte deles nisso. É que é um trabalho em conjunto. Jamais seria individual. Ele jamais seria capaz de fazer isso sozinho. É. E apesar dele não gostar de trabalhar em conjunto com certas raças devido a conflitos que ele não quer citar, ele disse que é Uhum. necessário, é preciso ele fazer isso porque ele tem um compromisso com o Gaia. Tá. E aí a questão que vem à cabeça aqui é se, apesar desse compromisso, se ele faz isso assim, contrariado. Ele tá perguntando se você quis dizer se ele faz isso por vontade própria ou se ele foi obrigado. Isso é uma boa pergunta. Ele disse que no começo ele foi obrigado, que ele não gostava dessa ideia, porque ele não gostava da ideia de ter que trabalhar ajudando os seres igual a gente. Uhum. Ele disse que no começo foi muito difícil para ele pegar essa ideia e ter que lidar com ela, mas que depois que ele passou por todo um processo, ele entendeu que era necessário, que seria muito egoísmo da parte dele e do grupo dele ignorar esse chamado, porque era um chamado não só para a Terra, era um chamado em colaboração com todo o universo, porque tudo que é feito aqui também ecoa em outros planetas e também, consequentemente, ecoa em outras galáxias e assim por diante. Então, tudo que é feito aqui vai meio que... É como se fosse um sino, a gente bate nele e ele ecoa por todo canto. Então, ele teve que... Não é como se ele fosse obrigado, mas ele disse que no começo foi muito difícil ter que tomar essa ideia, mas que depois de um tempo, como ele disse que faz muito, muito, muito tempo, e que o tempo é diferente pra gente, como é pra ele, mas que de qualquer forma faz muito tempo, ele disse que com o passar desse tempo ele foi entendendo e a consciência dele foi compreendendo que era necessário. E ele disse também que isso vai trazer benefício não só pra gente, mas como para aqueles que trabalham lá e pra raça dele também. Não é como se ele fosse ter uma recompensa. Ele disse que a recompensa já é poder ajudar. E que ele sabe que tudo é justo, que tudo é feito do jeito certo. Que apesar de ser difícil de entender isso, que ele sabe que as coisas são justas. Então dá para dizer meio que estar aqui nesse estágio, uma parcela da existência dele nessa raça em que ele está hoje, aqui foi uma grande escola, porque parece que ele entrou de um jeito e tá hoje em um estágio de consciência muito acima. E aí eu pergunto assim, o quanto ele considera que as raças com quem ele faz esse intercâmbio ajudaram ele nesse processo? Sim, com certeza. Ele disse que ele aprende todos os dias muito, não só aqui ajudando a gente, mas convivendo com essas outras raças também. Ele disse que é um trabalho difícil, porque é como se fosse vibrações diferentes. É como se não só a gente e eles fossem uma vibração diferente, mas ele e as raças que também trabalham lá são diferentes. Ele diz que esse trabalho em conjunto é muito difícil, porque eles se divergem muito em opiniões, algumas opiniões que são coisas pessoais ou opiniões próprias, mas que pelo bem maior eles trabalham juntos, ou pelo bem maior eles têm a mesma opinião, e que realmente foi uma escola para ele, e que está sendo todos os dias. Ele aprende muito, não só com a gente e não só com as coisas ruins que a gente faz. Ele diz que apesar das coisas ruins, as boas também ensinam. As ruins ensinam, as boas ensinam. Uhum. Mas ele diz que o que é mais surpreendente é trabalhar com a nossa energia, não com a raça que ele trabalha lá embaixo. Ah, tá. Ele Tá. diz que com a gente é diferente porque a gente tem uma coisa que é diferente e que ele nunca tinha trabalhado antes.
Mas não é como se fosse ruim, é como se fosse um aprendizado realmente. Ele diz que ele vive e ele tem lições todos os dias. É como se ele fosse um aluno e ele estivesse aqui realmente para aprender. Não é como se fosse uma punição. No começo ele disse que achou que fosse uma punição, porque quem queria trabalhar aqui não era ele, definitivamente não era ele. Ele não queria no começo, mas ele entende agora que não é uma punição. As raças que estão embaixo da nossa terra aqui, a gente pode dizer que, pelo que ele diz sobre diferentes vibrações, é como se elas estivessem também dimensionalmente tipo em vibrações diferentes, como se fossem faixas diferentes de atuação. E como é que é pra ele isso? Tipo assim, ele é como se ele vê as raças normalmente, tem alguma dificuldade de comunicação? Existe alguma coisa que facilite isso lá ou não é necessário? Como que funciona esse bastidor aí? Não, parece que ele não vê. Pelo que eu tô entendendo, ele não vê, mas ele tem acesso a essas informações de quem trabalha ali também. É como justamente o que você disse, é uma vibração muito discrepante, mas é um trabalho em conjunto necessário e ele... pelo que eu tô entendendo, não é como se ele visse fisicamente ou de alguma forma as outras raças que trabalham lá. Mas ele diz que é como se ecoasse a energia. E aí ele acaba tendo ciência daquilo que está sendo proposto, né? Está sendo feito. Sim. Certo. Nós aqui chamaríamos ele de reptiliano, vamos dizer assim. Mas dentro do espectro de raças reptilianas, a gente já viu que isso é bem vasto, não é uma coisa assim, tipo... Desculpa te interromper, mas ele perguntou pra você o que você acha que é reptiliano. Não, porque o que eu entendo de reptiliano é só uma matriz energética de origem talvez mais densa. Ele diz que a gente tem uma visão muito errada sobre reptilianos. Ele diz que a gente acha que reptilianos são aqueles que são lagartos ou répteis, ou que têm a pele como se fosse de répteis, mas ele diz que não, é realmente a energia. Ele disse que é como se ele fosse um réptil, mas ele não se denomina necessariamente reptiliano. Ele diz que é um pouco muito superficial, porque é muito amplo essa categoria. Não fica Sim. por aí. É como se fosse uma vasta gama de consciências que estão por aí nessa categoria. Então não é como se fosse um estereótipo que a gente deva colocar neles. E aí eu penso muito nisso, e aí eu acho que a gente tinha que tentar começar a classificar as raças que a gente vê que fala, não, é um reptiliano. Eu queria simplesmente pegar e falar assim, não, esse aqui é um reptiliano X, pra gente poder deixar de chamar de reptiliano, entendeu? Para expandir mesmo a consciência das pessoas com relação a isso que a gente enxerga como um borrão esquisito, que bota tudo no saco e fala, então, tudo isso aqui é isso aí mesmo e acabou. E Sim. como que ele chamaria a raça dele? Só respondendo o que você falou antes, ele disse que é muito mais fácil pra gente, devido a historicamente o que a gente já sabe sobre reptilianos, pegar e falar que qualquer ser alienígena ou qualquer ser consciência que não seja do planeta Terra, que tenha escamas ou que seja um réptil, é fácil colocar numa caixa e falar que é reptiliano. Ele disse que não é tão simples assim.
Ele disse que talvez seja um pouco difícil pra gente mapear todas as consciências que existem nessa caixa, mas que talvez nem todas queiram entrar em contato e talvez algumas sejam até agressivas. Sim. Porque ele disse que algumas não gostam da gente, ele disse que muitas tentam prejudicar. E que a gente já sabe disso de algumas, que a gente já até tem algumas coisas que a gente já viu e que já vivenciou e que também de conhecidos que falam. E também historicamente a gente sabe que reptilianos, a gente acha que reptilianos não são tão acessíveis assim, mas ele disse que as pessoas acham que reptilianos são todos ruins, mas que é só a questão da energia que é mais densa e que nem sempre é prejudicial. A gente tem que ficar atento nisso. Sim. Quer dizer, mesmo aqueles que não, de repente não estão afim de falar com a gente, existe mesmo aquele grupo que vai desprezar a gente, mas que isso não é uma máxima que todos façam isso. Você fez a pergunta do nome da raça, né? Sim. Eu vou perguntar. Eu vou confirmar só. Ele disse que é Kryzen. Tá. Kryzen. Ele disse que pode parecer um nome agressivo. E o nome dele? Eu acho que é Mashta. Tá. Com E? Mashta. Tá. M-A-S-H-A-T. Mashta. Tá. Mast. É um T mudo. Ah, entendi. Ele comentou de problemas entre as raças que trabalham no intraterreno e de como isso é superado. Mas os problemas que ele encontrou foram de guerras antigas ou relacionados de repente à Guerra de Orion, ou não é bem por aí? Ele diz que são divergências de opiniões. Algumas coisas eles não concordam. Uhum. Tô tentando ligar se é alguma coisa relacionada à guerra. Parece que sim. Tá. Mas ele diz que são coisas que tiveram que ser superadas pelo bem maior. Porque tinha um acordo. Eles tiveram que fazer um acordo para poder trabalhar em conjunto. Para não ter nenhuma desavença maior. Por exemplo, eles entrarem em um conflito maior. Então eles fizeram um acordo. Tá. Dentre as raças reptilianas, como que é o contato dele com as outras? Porque se tem algumas raças que de fato nos menosprezam, eu imagino que o que ele faz aqui hoje talvez não seja entendido por elas. Sim. Ele disse que ele é muito mal visto. Disse que muitos reptilianos, que a gente denomina desse jeito, muitos reptilianos acham ele um traidor, muitos acham ele um fracasso, muitos acham ele um covarde. É como se ele estivesse trabalhando para os inimigos. Ele diz que ele é muito mal visto por algumas, mas por outras ele tá tudo bem, como se ele estivesse ajudando mesmo, mas principalmente pelos reptilianos, ele é como se fosse considerado um traidor. Ele não tem muito contato com as outras, principalmente com os que são mais agressivos. Ele diz que apesar dele ser denso, esses mais agressivos, desculpa, esses mais agressivos, eles são mais densos ainda, então ele diz que ele não consegue, porque pelo fato dele ser muito menosprezado, muito considerado como se fosse um traidor mesmo, ele não entra tanto em contato assim. Disse que desde o momento que ele foi designado
designado para trabalhar aqui em conjunto com essas outras raças. Ele disse que a partir desse momento ele foi muito julgado. Ele disse que ele mesmo se julgou. Ele disse que ele questionou ele mesmo se aquilo condizia com os valores dele. Dá pra dizer que até a própria raça dele é meio contrária, então, a isso. Sim. Como é que ele veio parar aqui? Quem mandou, não sei se mandou é a palavra, mas como foi isso para ele? Porque parece que se o povo dele era contra, se ele é prejudicado por outros da própria linhagem dele, não é compreendido, por que diabos isso aconteceu? Eu fico tentando entender, tipo, o que se deu, né? Ele não diz, ele diz que foi somente um acordo que foi feito. Ele disse que esse acordo não foi feito com reptilianos. Ele disse que esse acordo foi feito com outras raças. Não foram com reptilianos. Mas ele não diz o que é. Ele só disse que foi feito um acordo para ele trabalhar aqui. Ele vai receber benefícios disso e foi por isso que ele se atraiu tanto por essa oferta. Mas que depois ele entendeu o que realmente era. Mas ele disse que o principal motivo é que ele se sentiu muito atraído por esse acordo, porque no início ele estava muito atraído pelos benefícios que ele ia receber. Mas ele disse que não é como se ele tivesse trabalhado com os reptilianos mais densos do que ele. Ele disse que ele trabalhava em outra categoria. Não é como se ele tivesse do lado Sim. ruim dos malvados. Como se fosse outras questões que ele trabalhava. Ele tinha algumas questões com relação a gente, mas não era tão radical, vamos dizer assim. Ele disse que ele tinha muitas opiniões sobre a gente. Ele disse que a maioria das opiniões que ele tinha eram ruins, e por isso que ele entrou em conflito com as raças que estão trabalhando junto com ele hoje. Ele disse que ele via a gente de uma forma muito negativa, muito mais negativa do que ele vê hoje, mas que os conceitos foram mudando. É como se ele estivesse aprendendo. Entendi. Parece que então foi um acordo das raças que trabalham aqui com a linhagem dele, e aí eles escolheram alguns para enviar para cá. Sim, parece que foi isso. Ele disse Entendi. que não dá para entrar em muitos detalhes. Ele disse que é complexo demais pra gente entender. Mas ele disse que é importante que ele tá aqui hoje. Não só ele, como as outras consciências que também foram designadas. Vou fazer uma pergunta meio... Como ele cuida desse lance de clima, como a gente já tem que encerrar aqui já, eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso, só para a gente entender mais ou menos. A gente escuta muito que, por exemplo, é possível nós aqui ou consciências extrafísicas controlarem o clima com facilidade. Por exemplo, a gente fala de dança da chuva, a gente fala que às vezes alguns espíritos conseguem mudar clima, como por exemplo o que ocorreu durante a aparição de Fátima, que choveu assim e tudo mais. E qual que é a visão dele com relação a nossa capacidade de fazer isso? Ele diz que a gente tem poderes muito maiores do que a gente imagina, que é sim capaz de fazer essas mudanças, mas que muitas das vezes a gente usa essa energia para transmutar algo ruim. Ele disse que é perfeitamente possível a gente fazer isso que você disse. Porque a gente pensa assim, não, mas peraí, existem leis aqui na Terra, né? Senão todo mundo ia conseguir mudar tudo o tempo todo. E aí eu fico pensando, imagina se os humanos tivessem certa consciência ou capacidade de fazer isso, que briga que seria? Seria quase como ligar e desligar o ar-condicionado no trabalho. Tem gente que vai querer, tem gente que não vai querer. E aí eu fico pensando assim, como que seria possível a gente fazer isso? Seria uma condição do consciente coletivo que faria com que o clima
modificasse ou nós individualmente conseguiríamos fazer algo do tipo. É como se tivesse uma espécie de filtro. Mas se despede dele então. Em outra oportunidade a gente conversa mais com eles, que eu preciso mesmo também trazer você finalizar essa sessão. Tá. Certinho. Pronto, né? Uhum. Peraí, só um minuto. Você tá morrendo. Tá me dando até falta de ar. Deus do céu. Nossa. Complicado, viu? Foi difícil, né? Mas você foi muito bem, porque Nada. você conseguiu. Eu achei que ia acabar logo. Que eu não, mas eu consegui. Você conseguiu ficar 1 hora. Foi muito, muito, muito difícil no começo, porque eu não tava conseguindo encaixar, sabe? Uhum. Eu não tava conseguindo nem visualizar. Normalmente eu consigo visualizar, mas eu não tava conseguindo. Aí eu tentei me acalmar um pouco e também pra entender o que ele queria passar tava bem difícil, porque eu não tava conseguindo mesmo entender. Mas do nada veio e foi como uma A bola de luz neve. lá. Sim, rolou um. Nossa, Alguém acendeu a luz lá. veio tudo de uma vez. Sim.